Tudo isso que a gente está falando por conta do senhor Mbappé, que é o cara, basicamente, dessa partida, é a estrela, né? Tudo isso a gente deu uma boa viajada para falar do Mbappé. Mbappé que hoje, trazer os números da partida de hoje e também da temporada, até antes da bola rolar. Aí eu não vou fazer a soma, mas jogou os 90 minutos, uma finalização no gol, aquela batida na trave com muita qualidade. 2 finalizações que foram travadas ali pela zaga, bloqueadas. 2 dribles certos, de 7 que ele tentou. 52 ações com a bola durante o jogo, né? Apareceu 52 vezes com a bola. Uma grande chance criada, essa na bola na trave, né? E ganhou 3 de 10 duelos no chão ali, na disputa, né? 3 de 10, 30%. 2 vezes ficou impedido ali. Antes da bola rolar, ele tinha esses números aqui, ó. 44 jogos, 43 gols marcados. É um absurdo. 10 assistências, 82 minutos para marcar um gol, 66 para participar de um gol, somando aí, então, gols e também assistências. Porém, vamos falar do jogo de hoje, Bruno Prado? Sim. Foi bem abaixo. Foi bem abaixo. E de todos esses números que tem na temporada o Mbappé, ele tem muitos números desses do campeonato francês, que a gente já debateu, não é dos mais vistosos tecnicamente, né? Você acha que faz uma certa diferença? Assim, ele tá um pouquinho abaixo nessas partidas decisivas? Não que ele não possa no jogo de volta meter 3 gols, na final meter 5, goleada, PSG... Mas não foi legal hoje não, né, Bruno? Não foi. Ele esteve abaixo, sempre tem uma expectativa grande nele, porque é um jogador espetacular. Para mim, já há uns 3 anos é o que joga mais bola no mundo. Independente, esses prêmios individuais aí levam muito em conta quem ganha, quem perde, voto por vício. O último prêmio que deram pro Messi, uma loucura total, né? E não é, claro, o Messi é um monstro, mas ele já era um prêmio que já não considerava a Copa do Mundo, era da Copa, era para frente da Copa, e aí ele não fez nada para ganhar prêmio nenhum, né? Então, não é por causa desses prêmios, né? Para mim, o Mbappé é o cara que joga mais bola individualmente há uns 3 anos já no mundo, né? Com regularidade. Tem um outro com momento bom aqui, outro ali, mas esse cara tem drible, tem velocidade, tem força, faz gol, é um jogador fantástico. Mas ele esteve abaixo hoje, e contra o Barcelona ele não esteve bem também, apesar de ter feito 2 gols no jogo de volta. Mas ele não esteve bem, acho que até contra o Barcelona o Dembélé jogou mais que ele. O Dembélé fez um belo confronto contra o Barcelona. Mas é um cara que tem muita capacidade de resolver jogo, de decidir. Por mais que não tenha marcado os gols, o Dembélé foi melhor do que o Mbappé no confronto? Sim, acho que sim. Contra o Barcelona, sim. E hoje? Hoje foi bem. E o Dembélé é um cara muito irregular, né? O Dembélé é um cara... O primeiro tempo foi bom do Dembélé. O segundo tempo ele caiu muito. Sim. Gozado, né? O tempo foi inferior, ele foi melhor. Ele é muito habilidoso, o Dembélé, mas ele oscila demais, né? E tem também a questão da lesão também. No Barcelona ele machucou muito, né? Ele, pelo menos, está reduzindo esse número de lesões. É outro que passou no Dortmund, né? O Dortmund tem muito jogador bom passando ali, sem forçar muito aí nesses anos. Falando do Dembélé, do Haaland, do Bellingham, e tem vários aí. Se você for forçar a memória, aí você vai achar um monte. E que triste, né? O Royce entrou só no finzinho do jogo. Sim. O jogador, o Royce tem o quê? 30 e poucos anos? Ele poderia... 33, 34, isso, vou confirmar aqui. Ele é um jogador com nível 34. altíssimo. Já tem, então, acabou a carreira dele, né? Perdeu a carreira para as condições. Agora, o nível dele era muito alto. E o anúncio que ele fez que está saindo... Eu acho que o anúncio que ele fez também que está saindo, né? Que é a última temporada. Isso, é verdade. Talvez seja a última temporada do futebol mesmo, né? Ele pode voltar. Ele teve uma passagem pelo Mönchengladbach, se eu não estiver equivocado, no começo da carreira. Eu acho que ele não vai encerrar, ele vai só sair, trocar de clube. Eu não sei se ele tem... Se o nome dele chegou a ponto dele ter uma proposta para jogar nos Estados Unidos. Aí sim, poderia ser. Mas caberia fácil. Não, claro que sim. Mas nos Estados Unidos eles querem aqueles caras por estrelas. Eu não sei se o Royce chegou a isso tudo, embora tenha sido um baita jogador. Mas às vezes, dependendo do time, às vezes não é aquele, brabo dos Estados Unidos, tudo bem. Porque eles trabalham atrações, né? Então eu não sei se chegaria. O Sancho fez um bom jogo hoje. O Sancho foi muito acionado. Mostrando que a zica é o Manchester United. E não ele. Impressionante. Olha, eu cheguei até a falar isso. Eu falei, o Ten Hag disse que ele ficava no videogame à noite. Acho que não tem videogame na Alemanha. Esse país de terceiro mundo, né, Alemanha? País pobre. Chegou ainda. Não chegou o videogame. Não dava pra jogar online. O Chacon falou em off, já que ele falou que eu falei em off, quando a gente estava vendo o jogo... Pode falar nada, não sei se vocês contam. Esse
Manchester United tá um time de tá enterrando o jogador, enterrando o Casimiro, enterrou o Sancho, tá enterrando todo mundo. Até com quem vai pra lá não joga, não tem jeito, ninguém consegue jogar lá. Isso mesmo. Mas assim, esse destaque que eu fiz do Mbappé é porque a gente espera muito do Mbappé. Claro. E aí, quando ele é abaixo, ele acaba virando esse principalmente, Chacon, quando ele é a maior esperança e seguramente é um dos 3 maiores do mundo. Sim, tranquilo. Né? Sem dúvida alguma, hoje é um dos 3 maiores jogadores do mundo, 25 anos, tem uma carreira aí, ele vai bater todos os recordes. E ganhando a Champions League, caso aconteça, o PSG, se torna um favorito. Grande jogador da seleção francesa. Se torna mas assim, os últimos 3 jogos, os 2 jogos das quartas e esse primeiro jogo, não foi o Mbappé nível Mbappé. Mas não foi. Apesar dos 2 gols contra o Barcelona, ele tá jogando muito abaixo da bola que ele tem. Mas aí, quando a gente fala assim, 1-0 foi pouco. Eu tendo a concordar com vocês. Por que a gente acha que 1-0 foi pouco? Porque tem ele. Porque tem ele. Porque tira ele do time. Ele teve uma contusão. Aí você não foi pouco. Não foi pouco. Não, se ele jogar o que jogou nesses últimos 3 jogos, provavelmente... Ele é o cara que assusta. Ele é o cara que chama atenção. O time do PSG, 1-0 seria bom se não tivesse o Mbappé. Exato. Se o Mbappé não jogar, foi bom sim. Não jogar, que eu digo, no sentido de conseguir... Ele foi encaixotado hoje, mas o jogador desse porte, sem encaixotar, aquele espacinho que ele teve, aquela bola que ele mete cruzada que bate na trave, pelo amor de Deus, jogador diferenciado. O 1-0 talvez tenha sido pouco porque tem o Mbappé. Porque se não tiver, não foi pouco. Não concordo. Agora, se o Luiz Henrique for inteligente, falando no segundo, Mbappé, esse jogo da volta aí, você vai ganhar o jogo, faz o que você quiser. Eu vou armar um time diferente aí, tira o Barcolá, põe um Gonçalo Ramos aí pra... Não, ok. Mas eu acho que o menino que entrou no segundo tempo aí. O ponto o que eu tô falando é exatamente por isso. O Mbappé é o cara que a gente fala assim, foi 1-0, foi pouco porque tem o Mbappé do outro lado. Por isso mesmo que a gente fica, até acho que de uma certa forma, chateado quando ele não consegue desempenhar o que a gente sabe que ele pode. Esse é o ponto. Não são críticas. Não é que a gente não gosta do Mbappé ou torce contra, não tem nada disso. É realmente porque a gente fala, ele pode mais. Será que ele tá com saco? Porque existem fatores. A gente trata, principalmente o superastro, né? Como é o caso do Mbappé, a gente trata como uma coisa meio fora do humano, né? Sim. O jogador de futebol, as pessoas já tendem a considerá-lo acima do... Né? Que você acha que é o que aconteceu até com o Neymar, de perder o saco de jogar futebol. Eu acho. E aí, mas o cara é considerado sobre-humano, então ele tem que dar opinião política, ele tem que se meter em tudo, ele tem que ser um super-homem, ele tem que aguentar a crítica e não responder e tal. Muito bem. O Mbappé, ele tá claramente já não saindo, ele tá de saída. Tem cara que vai até o fim, até o último jogo e tal. E tem cara que meio que sabe assim já. Vamos dizer que ele tá de aviso prévio? Ou ele deu aviso prévio? Eu acho que é por aí. Então, aviso o cara prévio. com aviso prévio, ele trabalha com a mesma pegada? Mas E ele é um ser humano, né, gente? Eu não sei se ele tá com antes das quartas eu falei, esse lado da chave... Se o sonho do PSG, o do Mbappé, é tentar ganhar a Champions, ele, assim, é a grande chance de chegar à decisão. E aí fazer a tentativa de ganhar lá, na decisão, um jogo só, tal. Mas se ele vai para o Real Madrid, ele não precisa os 4. Ele vai ganhar. Não, mas... O Real é largo que só, mas ele podia ganhar agora, né? Você vai deixar para o ano que vem, Burguê? Já tá. Agora imagina... Era a hora dele ficar focado, e parece que ele não tá... não tá com jeito. Parece que a cabeça dele tá no futuro. Imagina só, você chega, consegue virar o resultado no jogo de volta e afinal é contra teu possível e muito provável futuro time. Como é que vai ser o Mbappé na final? Mas aí o cara, se ele tiver ligado, ele vai voar. Ele vai querer ser campeão. Vai voar. Até para que os caras vejam, quem vocês estão contratando. Né? Por que fizeram certo de me contratar? Que o Neymar não foi antes. Por que o Neymar foi contratado pelo PSG? Ele jogava muita bola. Não, por causa daquela virada. 6-1. Aquele 6-1. Foi a maior partida da vida dele. Ele era um astro. Sim, mas aquele jogo que ele cita como o maior jogo da vida dele, e até os caras falam, lá que chegou lá na França, qual o maior jogo da sua vida? Aquele que eu meti 6 em vocês. Os caras, tá louco, foi a maior partida da vida dele mesmo. Por causa disso, quer dizer, o cara joga, se ele arrebentar contra o Real Madrid, numa eventual hipótese de final entre os dois, os caras vão falar, esse é o cara. Esse é o cara. Eu acho que o atleta profissional, principalmente na final de Champions, por mais que ele tenha de saco cheio, aí é coisa um pouco diferente. Aí é... na final, muda tudo. Aí outra coisa, eu acho. Nesse mata-mata de Champions, o Mbappé, 3 gols contra a Real Sociedad, 1 na ida e 2 na volta, oitavas de final. Nas quartas,
2 gols no Barcelona na volta, mas assim, um de pênalti, um que parece que a bola procura o craque, tem um imã, né? Chegou no pé dele, ele só mandou pro resto da rede, não tinha ido bem na partida, mas marca esses gols importantes que colocaram o PSG nessa próxima fase, e agora passou em branco com o Borussia Dortmund, então 5 gols marcados em 5 jogos, a média é boa, mas parece que gastou tudo nas fases anteriores, né? Agora, senhores... O Mbappé, ele tá em segundo nos últimos 3 anos, se não me engano. Então, né? até os últimos 3 anos aqui, ó. Participação em gols, que é gols marcados e assistências, então, né? Porque, Vinícius Júnior é o primeiro. Em 2020 e 2021, nas oitavas, 4 gols no Barcelona em 2 jogos. Fez um hat-trick no Camp Nou, não é pouca coisa. Não. Isso é muita coisa. Nas quartas de final, marcou 2 gols na ida contra o Bayern de Munique. E na semifinal, jogou só um jogo contra o City, passou em branco, na volta ele estava fora. 2021-22, fez gols nos 2 jogos contra o Real Madrid, mas caiu no agregado por 3-2, né? Fez gol importante, mas acabou caindo. E em 2022-23, no ano passado, né? Passou em branco nas oitavas contra o Bayern e caiu. Tem as maiores participações em gols desde da temporada 21-22. Olha só. Benzema, 5º lugar, com 22 participações para gols. É a soma de gols com assistência. Haaland, 23. Não é pouca coisa também, já não é pouca coisa, mas olha como vai subindo. Lewandowski, 25. Mbappé, 28, só tem um acima dele. Arrisca? Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Que tem menos gol do que ele, mas tem mais participação. E jogou menos. Jogou menos partidas. Só temos uma coisa que nós estamos esquecendo. Nós estamos. Não, que o Mbappé, porque não sei o quê e tal. Nós estamos dando uma tendência a entender que teremos uma final Paris Saint-Germain e Real Madrid. Não, é só uma possível. É possível. Ok. É muito Os dois vão decidir em casa com uma condição boa. Só que eu, durante muitos anos, ouvi uma coisa, assim, uma frase do Gary Lineker, que foi muito marcante. Futebol é um esporte que joga 11 contra 11 e a Alemanha sempre ganha. Depois que a Alemanha ganhou no Brasil, meteu 7-1 aqui, ela entrou num buraco. Falando isso, hein? Pior que é o inglês falando isso. É o inglês falando Eles isso. não se bicam, não. Lógico. Aí ele entrou... Mas tá falando de seleção, né? Tá falando de seleção, né? Não, mas a Alemanha entrou num parafuso. Né? Se desorientou todo, eles estão estudando muito sobre isso. Há uma tese de que a passagem do Guardiola pelo Bayern desestabilizou tudo porque eles quiseram imitar aquela coisa fantástica que o Guardiola fez, fugiu do DNA da Alemanha e eles se perderam um pouquinho. Estão chegando meio que nessa conclusão. O certo é que nós poderemos ter uma final de Champions do 2º colocado da Alemanha contra o 5º colocado do campeonato alemão. E uma Liga Europa com o time único invicto da Europa, sendo alemão também, sendo campeão. Olha que, de repente, a Alemanha está saindo do buraco, hein, gente? E quando sai, volta a ser aquela história. O futebol, esporte de 11 contra 11, que sempre ganha a Alemanha. O Zé tava falando assim, ó, a gente estava em off aqui, até você pode confirmar se eu estiver falando besteira. Não estou inventando. Falou assim, baita de um resultado, mas vai virar o PSG. Você está acreditando que vai virar o PSG? Eu acho que 1-0, eu usei a seguinte palavra, inclusive, na minha primeira participação aí no ar já. Eu falei, 1-0 é pouco. É um resultado... 1-0 é pouco para o Borussia Dortmund. É totalmente irreversível. E eu até acredito que o PSG, se o Mbappé jogar um pouco mais, vai reverter. Mas tanta chance assim de reverter o placar? Não, assim... O PSG, olha só, até me manda aqui... São muito equilibrados esses times, né? Kaique Lima me manda aqui. Em toda a história do PSG na Champions League, apenas uma vez ele se classificou depois de perder a partida de ida, que aconteceu justamente contra o Barcelona nas quartas de final. Mas é contra... Ou seja, perde o primeiro, não classifica. Mas hoje é contra o Borussia Dortmund, que, como o Bruno bem colocou, não é um time brilhante hoje. Ele já teve times muito melhores. Aí é que vem a minha pergunta pra você, porque você falou mais assim, cuidado com esse Borussia no jogo de volta. Ele é um patinho feio, não é? Semifinal você tem que tomar cuidado contra todo mundo. Não seria impossível, por exemplo, se a gente fizesse aqui uma brincadeira quando começou a Champions, 4 finalistas. Você não coloca o Borussia. Naturalmente o Real Madrid, naturalmente o Bayern podia entrar, naturalmente o PSG poderia entrar. Ninguém colocaria o Dortmund, ninguém. Então, e foi o único dos 4 que ganhou. Depois da primeira rodada, só ele ganhou. Ontem ninguém ganhou, hoje ele ganhou. Então, sabe, você começa lá... E esse time deu muito azar no ano passado. Pipocou e tal, mas deu muito azar.
às vezes a coisa vira também, né? Você dá muito azar no momento, e aí sabe aquela coisa maluca? O técnico estava pendurado, de repente ele ganha uma Champions. A gente já viu isso algumas vezes. Já viu competição grande, o técnico que não era tudo isso, não era unanimidade, foi lá e ganhou. Como era o nome do italiano que ganhou com o Di Matteo. Pois é. O Terzic... Eu tava lembrando dele. Quando o Terzic era interino também, do Dortmund. Pois é. Então eu acho assim, é claro que ele é o patinho feio, claro que ele teoricamente seria o quarto colocado. Mas eu também não vejo bola no PSG nesse momento para você dizer, não, vai arrebentar, não sei. Mas você acha que é do momento ou porque alguns jogadores saíram nas últimas temporadas e o time foi esfacelando? Eu acho que o PSG é um time com prazo de validade, né? Ele tende a terminar, voltar a ser... Quando eu digo terminar, é voltar a ser o que ele era. Apenas um time de Paris e tal, sem grande expressão. Mas nem... E na França ele não vai deixar de... Eu tenho minhas dúvidas. Porque eu acho assim... Sério? Por que o PSG surgiu? O PSG era um time da França, era um time a mais, tal, não sei o quê. E, de repente, os caras fizeram aquele esquema de corrupção para levar a Copa do Mundo para o Catar. Compraram a França, inclusive envolvendo o presidente, Platini, foi aquele escândalo todo. E fazia parte do esquema que o Qatar investisse no time. Eles investiram em quem? Não ia investir no Saint-Étienne, no Olympique, que eram os times, né, que daria confusão. Lyon, então investiram num time meio que, sabe, aquele time mais suavezinho, tal, que ninguém vai ficar bravo. É tipo assim... o cara vem aqui em São Paulo, claro que a proporção é absurda, mas enfim, ele investe no Nacional, ninguém vai achar ruim. Não é que eu tô comparando... Não, mas pegou da principal cidade da França, que não tinha... tinha um time importante. Saint-Étienne tá ali perto, ok, que era o principal campeão. Mas a briga era Marseille, Lyon... Era como o cara investir no Hertha Berlim. Perfeita a colocação. Coisa. Então, quer dizer, o que eles fizeram foi isso. Já cumpriu, já fez a Copa, quer dizer, já pagou a propina. Não tem mais já fez utilidade, você acha? Não, eu acho que não. Você acha que foi um instrumento, o PSG, é isso? Fazia parte do esquema. E agora acho que eles vão tirar o pé cada vez mais. O Mbappé tende a ir embora. Não acredito que eles vão investir. Não podemos esquecer que eles compraram o jogador mais caro da história, que foi o Neymar, naquele momento. Eles fizeram um rolo lá para segurar também o Mbappé, que era do Mônaco, ficou emprestado. Eles levaram o Messi, eles levaram o Donnarumma, eles fizeram misérias. Para renovar com o Mbappé, eles pagaram 300 milhões de lucro. Não acredito mais que eles façam esse tipo de coisa. Acho que a tendência é ir esvaziando. Eu também acho que tinha um projeto até a Copa do Catar. A negociada... Mas agora eu acredito num trabalho a longo prazo para manutenção do time, mas aí pensando no time mesmo, tirando o projeto Copa do Mundo, essas coisas de lado. Ele mais tirando o pé do acelerador. Eu acho que ele volta a ser o que ele era. Se você olhar agora... A Champions não, mas nacionalmente vai continuar. Não, eles estão investindo e contratando jogadores caros no futebol europeu e mundial, mas você vê que já são jogadores jovens, já estão pensando em jogadores de repente até para revender. Eles estão muito de olho em jogadores novos, mudando o perfil, né? Mudando o perfil do jogador, por exemplo. Eles contratavam Messi, Neymar, pensando na Copa do Mundo do Catar. Claro. Eu acho que passou a Copa, agora é uma outra filosofia. Perfil de grande craque já consolidado, porque ele já era um grande craque jovem. Ele aí já aproveitou, uniu o útil ao agradável. Ele era um fenômeno. Pega um moleque que é... E a renovação dele teve até pedido do presidente. O país se envolveu para que ele continuasse. Quando o Neymar falou em voltar para o Barcelona, que o presidente foi lá e falou, não, pela multa geral, pela multa total. Ele não está fazendo o menor esforço para segurar o Mbappé. Vai embora, tudo pode ir, não tem problema não. Vai pro Real Madrid, tá tudo certo, não tem, sabe? Acabou, o esquemão todo, a picaretagem toda já foi feita. Já fizeram Copa lá no fim do mundo, né? Já pagaram quem tinha que receber, já criaram um time grandão lá para ter a marca Qatar e agora acabou. O Qatar vai ser uma potência de futebol. Não vai ser nada, acabou, já foi. O campeão da Copa da Ásia esse ano, hein? Pois é. Tá falando mal aqui, ó, Bruno. O Sheik. Bicampeão. Então, o Sheik, sei lá que é Sheik Emir, sei lá o que for, ele já brincou que ele queria brincar. Ele queria uma Copa lá. É a mesma coisa que o Campeonato Árabe. Eles estão comprando a FIFA para a Copa de 2030. Quando conseguir, acabou, vai parar o Campeonato Árabe. O Campeonato Árabe não vai acabar logo. Não vai, isso aí não dura muito tempo. É só até o período. Pô, o primo pobre fez, eu não vou fazer.
Então eles estão botando mais grana e faz de conta que eles têm interesse em futebol. E até isso, na verdade, gerou um certo ciúme, né? Porque a grande potência ali do Golfo... É a Arábia. A Arábia Saudita, em questão de grana até. Lógico. Aí eles viram, pô, o Qatar fez, como é que a gente não vai fazer? É tipo uma ciumeira. Isso. Você viu o que a FIFA fez? Boa... Essa Copa, essa Copa antes da Copa da Arábia, que não está definido, mas vai ser, eles arrumaram Copa para todo mundo, para sobrar para lá, para a região. A de 30. Puta, eles meteram América do Sul, meteram Europa, meteram África, que é e meteram CONCACAF, que é pro rodízio. Olha, a gente não queria fazer. Pagaram a conta para os Estados Unidos. Isso. Quando tiraram a Copa e deram pro Qatar, deu uma confusão. A Copa inteira com o Canadá e México, mas assim, aí tudo bem. 2 estádios um, 3 estádios no outro. E aí, 1 bilhão nos Estados Unidos. Fizeram o rodízio de todo mundo para cair na Arábia. Essa de 30 é uma vergonha. Tudo esquema. Essa de 30 é uma vergonha. Vamos falar a verdade. Argentina, Paraguai, Uruguai, Espanha, Portugal e Marrocos. Então, mas agora eles querem a da Arábia de 34, né? Aí acabou. Fim de papo. Morreu. Eu acho uma pena, e eu acho errado, Marrocos. Vai ter algum, por baixo dos panos, alguém tá ficando muito feliz, né? Porque, pô, é uma pena, porque tem um rodízio de continente para fazer a Copa, correto? É isso, até onde a gente sabe. Porque foi falado. Então, teoricamente, depois da América do Norte, teria África e América do Sul. Isso. Tem Oceania também, mas aí... Não, eles nem querem fazer, nem sabem o que é isso. Eles nem fazem. Eles nem sabem o que é. Não, tem a Austrália, só que a Austrália está associada A Austrália mudou para a Ásia. Agora tá na Ásia, beleza. Mas quer dizer, no futebol. Aí tem a América do Sul e a África. Pô, até pelo fato de ser 2030, né? 100 anos da primeira Copa do Mundo. O correto, na minha opinião, era... Abre uma exceção, faz ali Uruguai e Argentina, a Copa. Foi a primeira final, a primeira Copa foi no Uruguai, faz ali. Vai pra... Tem que ter candidatura é Uruguai, Argentina, Paraguai e talvez acha que a direção da FIFA não vai querer o dinheiro agora? Os árabes pagam agora. Se for fazer o rodízio todo... Mas o correto era 30 aqui, não existe na FIFA. 34, aí é a vez da Europa, se eu não me engano, novamente. Na verdade, era a África, né? Porque África. Que Marrocos está 1 milhão de anos tentando a candidatura. Marrocos e junta com mais alguém, Tunísia, junta ali. Já aceitou lá, já tá. Mas é isso, é uma pena, porque agora vai demorar um montão para voltar para a África, por exemplo. Joga contra o pessoal. Não, mas depende de alguém chegar e bancar, entendeu? É isso. É uma pena. Se a China já tirou. Não quer mais, né? Não, mas se ela quiser, ela compra os caras também. E aí eles fazem todos os continentes, menos a Ásia. Aquele movimento de contratar grandes jogadores da China tinha também esse objetivo, mas alguma coisa deu errada. Começaram a falir as empresas. Começou. Né? Exato. A questão econômica. Então, quer dizer, não separemos as coisas. Né? É tudo misturado, tudo junto. Então, é por isso que o Qatar, o PSG, é um pagamento de propina. E já cumpriu a parte dele, já foi a Copa, acabou. Saiu o Mbappé, ele vai ficar... não vai ganhar a Champions League...